Senhoras e senhores, bom dia. O tema central do nosso evento é Educação 4.0, que está ligado à revolução tecnológica, que inclui linguagem computacional, inteligência artificial e contemplam o Learning by Doing, que é o aprender por meio de experimentação, é o aprender fazendo. Na educação, os recursos tecnológicos e dispositivos móveis representam as transformações nas metodologias de ensino e modos de aprendizagem. A produção de conhecimento passa a ser considerada como uma ação compartilhada entre professores e estudantes, acontecendo naturalmente em ambientes com forte estímulo à criatividade, colaboração e desenvolvimento de projetos direcionados à resolução de problemas, seja na educação, na indústria, na sociedade. Não nos resta nenhuma opção, senão acompanhar as transformações ou, ainda melhor, encarar seus desafios de ser protagonista da sua própria vida, aproveitando as numerosas oportunidades. Sejam todos bem-vindos à Universidade do Oeste Paulista, a maior universidade da região. Hoje, dia 23 de outubro, damos continuidade ao Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, ENEP, com a cerimônia de abertura do 24º Encontro Anual de Pesquisa Institucional e Iniciação Científica. O ENAP é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com o apoio da Reitoria da Universidade do Oeste Paulista. É uma realização dessa Pró-Reitoria em conjunto com as seguintes unidades administrativas da UNOeste: Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, Pró-Reitoria Administrativa. Nesta edição, o ENEP conta com o apoio da Comissão Organizadora e agradece as parcerias: Hospital Regional de Presidente Prudente, União das Entidades de Presidente Prudente e Região e Pizzaria Dona Oliva. Neste momento, temos a grande honra de mencionar as presenças ilustres na abertura deste ENAP. O ilustríssimo professor acadêmico da Universidade do Oeste Paulista, professor Dr. José Eduardo Creche, que neste ato também representa a magnífica reitora da UNOeste, senhora Ana Cristina de Oliveira Lima. Uma salva de palmas. O ilustríssimo pró-reitor da pesquisa e pós-graduação em pró-reitor de extensão e ação comunitária da UNOeste, professor Dr. Adilson Eduardo Guelfi. Finalmente, é com grande honra que recebemos na UNOeste a professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora Ana Carla Fonseca Reis, que será a ilustre conferencista da cerimônia da abertura do ENAP. A comissão organizadora do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão anuncia com satisfação a presença da avaliadora do ENEP de 2019, professora doutora Andréia Cristiane Silva Viesel, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNOeste de Presidente Prudente. Aproveitamos a oportunidade para anunciar a parceria da UNOeste com a Polícia Militar para a realização do primeiro simpósio Sistema Óreo de Tecnologias Sociais. Será realizado no dia 7 de novembro e haverá o envolvimento de autoridades de rede regional e proteção social. Você é convidado a participar deste evento, cujos focos serão proteção da vida e proteção à mulher. Mais informação
você terá disponível na UNOeste, no link Fique por Dentro. Lembramos ainda os participantes do ENEP de 2019 que a CPA, a Comissão Própria de Avaliação da UNOeste, disponibilizará a todos um link para que sejam feitas as avaliações. A avaliação poderá ser realizada totalmente online e será disponível a partir do dia 25 de outubro até o dia 31 de outubro. A CPA também enviará este lembrete e o link do formulário no seu e-mail de cadastro. E neste momento, gostaríamos de convidar a fazer uso da palavra a professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora Ana Carla Fonseca Reis, que nos brindará com a conferência intitulada Economia Criativa em Tempos de Revolução 4.0. Uma salva de palmas. A professora doutora Ana Carla Fonseca Reis, ela é graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Administração pela Universidade de São Paulo, doutora em Urbanismo pela Universidade de São Paulo, obteve título da MBA pela Fundação Dom Cabral, profissional de atuação mundial em economia criativa, cidades criativas, negócios e o futuro do trabalho. Desde 2003, é sócia diretora da Garimpo de Soluções, empresa pioneira em economia criativa, cidades criativas, inteligência coletiva e em negócios unindo cultura, criatividade, desenvolvimento e cidades. É consultora com atuação em 30 países. Presta assessoria para a ONU e Unesco. Escreveu livros inovadores, marketing cultural e financiamento da cultura, economia da cultura e desenvolvimento sustentável, cidades criativas da teoria à prática. E também editou livros digitais pioneiros em vários países. Venceu o prêmio Cláudia em 2013 na categoria Negócios e foi apontada em 2013 pelo jornal El País Américas como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Atualmente é professora e coordenadora de cursos de pós-graduação em Economia da Cultura, Economia Criativa e Cidades na Fundação Getúlio Vargas. Professora na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, na Universidade Nacional de Córdoba, em Argentina, na Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha, e de centros de conhecimentos como a Casa do Saber e o Cultura e Mercado. Prezada professora, muito obrigada por estar aqui e passo a ti a palavra desta manhã. Alô? Oi. Muito bom dia, muito obrigada pela apresentação, muitíssimo obrigada pelo convite aos pró-reitores Adilton e Creste, e muito obrigada em especial ao professor Bertoncello, que fez aí ao longo desses últimos meses toda uma série de diálogos nos momentos da madrugada, quando ele conseguia parar de trabalhar um segundinho em algum canto do mundo, a gente ia conversando. Muito gostoso estar aqui com vocês, primeira vez que eu visito a universidade, para um tema que é tão fascinante, que diz respeito a todos nós. Então é realmente uma satisfação poder estar compartilhando aqui na UniOeste o que vocês estão desenvolvendo com o que a gente vem acompanhando. Economia criativa é um termo que no mundo já tem seus 20 anos, no Brasil é bastante recente, mas a gente tem muito a recuperar de tempo e também muita possibilidade de dar o tom para o futuro quando une justamente aos tempos de Revolução 4.0. Então, queria só trazer para vocês, de início, o viés de olhar que eu apresento. A Garimpo de Soluções, como foi mencionado, é uma empresa que já atua em mais de 30 países, e a gente vai tentando também não só trazer a teoria à prática, mas sistematizar muito da prática em um conhecimento novo, né? Porque muito disso agora está surgindo. A ideia é nós conseguirmos coletar em várias partes do mundo o que desponta como tendência, o que já é fato nessa lógica de urdiduras entre economia criativa, o futuro trabalho e as cidades.
E a ideia aqui é a gente percorrer esse caminho com vocês. Então, mostrar um pouco do que são as mudanças em transformação, do que a gente já vem observando do futuro do trabalho, e daí trazer uma coletânea de casos práticos, inspiradores, provocativos, que vão unindo aí as nossas várias áreas de saber. Então, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, o convite. A primeira questão que nós temos de reconhecer é que a economia, de fato, não é mais como era antigamente, né? A gente antes imaginava que teria uma profissão, se formaria naquela profissão e continuaria naquela profissão para o resto da vida. E hoje, cada um dos que chegam ao mercado de trabalho tem uma perspectiva de mudar de carreira, de profissão, durante 5 vezes ao longo de sua jornada profissional. E a gente não tem a menor ideia do que isso virá a ser. Muito dessa revolução vem sendo causada em meados, preconizada em meados da década de 90, sendo causada ao longo da década de 2000, e se dá pela revolução digital. Algum outro economista aqui na sala? Não? Posso mentir à vontade? Não tem problema. Quando a gente tem uma grande revolução nos setores vários e não simplesmente atida a uma vertical, a uma caixinha, tudo acaba mudando, né? O que se diz hoje é que a neuroplasticidade, inclusive dos bebês, é distinta das nossas áreas, porque aqui a gente tem diferentes safras. Porque as crianças hoje, quem tem contato com as safrinhas novas, percebe que essa molecadinha pega qualquer traquitana digital, em 2 segundos já está dando lição na gente, ainda que não consiga falar, mas a criança já vai, e fazem 15 coisas ao mesmo tempo, etc. Então, essas áreas do cérebro são muito mais desenvolvidas do que as nossas. As áreas, porém, responsáveis por profundidade, por raciocínio linear, são menos desenvolvidas do que as nossas. Esse é muito o impacto das revoluções que a gente vem acompanhando, em especial da revolução digital. Não é bom nem ruim, mas é um contexto novo. E é com esse contexto que a gente tem que lidar. Quando a gente fala de economia em função disso, o que a gente observa, esse é um gráfico do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é o tempo que demorou ao longo de uma série histórica que, como vocês observam, começou em 1900 e seguindo até 2010, o tempo que demorou para cada uma dessas tecnologias elencadas, da esquerda para a direita e de cima para baixo, ser adotada em massa. Então, a gente vê lá o telefone, né? Uma eternidade para que as pessoas pudessem, de fato, ter acesso ao telefone. A gente pega os filmes em branco e preto ainda, o telefone de parede, telefonista, por favor, queria falar com o número 123, né? Dá um saudosismo. Eletricidade, automóveis, a gente observa isso ainda nas cidades, né? As casas mais antigas, que tinham, quando muito, uma garagem próxima à edícula de fundos, porque não era o protagonista que é hoje o automóvel, e quem sabe deixe de ser, se Deus quiser, inclusive, nos próximos tempos. E conforme a gente vai percorrendo aqui essa lista, a gente chega aos 3 últimos da tabela, redes sociais, smartphones e tablets, e percebe que mal eles foram lançados, pluft, eles já foram adotados em massa. Quando a gente percebe que as pessoas têm hoje um smartphone no bolso, mas ainda que não tenham necessariamente condições de pagar os dados, mas tem um smartphone no bolso, mas não tem geladeira em casa, a gente percebe como a economia de fato está mudando. E como a gente tem que lidar com isso. Porque, do ponto de vista da economia, os ativos que eram mais diferenciais, como capital, como tecnologia, hoje circulam uma velocidade impressionante pelo mundo, né? Eu me lembro, na minha safra, quando a gente ia fazer aquela célebre viagem com mochila nas costas para fora, a primeira vez tinha que distribuir dinheiro pelo corpo, porque a pessoa podia ser milionária, mas se fosse assaltada em Paris, no seu primeiro dia, teria que pedir arrego na embaixada do Brasil, porque não tinha como tirar dinheiro fora, não tinha, o cartão de crédito não funcionava, o cartão de débito não funcionava, eram os benditos traveler checks, era uma bagunça, né? Hoje, em um apertar de botãozinho de laptop, o dinheiro vai e vem com uma facilidade incrível, aliás, mais facilmente até do que a gente gostaria em muitos casos. De modo que o que passa a fazer, de fato, a diferença em uma economia, talvez em uma redenção histórica ao que foi a Revolução Industrial, é a criatividade humana. O ser humano tinha sido considerado uma commodity dentro das indústrias, dentro das minas, enfim, no que dava o tom da Revolução Industrial. Você é pago para fazer e não para pensar, não dê palpite na linha de produção do lado, porque isso não é sua caixinha, e da qual a gente tem, inclusive, ecos profundos, né, na nossa mentalidade hoje. A gente trabalha com uma área, vai dar palpite na área do outro, não, mas essa não é a sua área. A gente tem que se livrar desses ecos, porque essa fase já foi. E o que hoje se reconhece é que o que não é tão facilmente transferível em massa entre economias
é o talento criativo humano. Então a gente volta a ser o protagonista dessa história e passa a ter a responsabilidade, em especial numa universidade, em formar pessoas que façam esse protagonismo, que o exerçam, e não que sejam as commodities que vinham sendo trabalhadas desde a Revolução Industrial. Esse é o grande tom da economia criativa, o reconhecimento do talento criativo humano como grande diferencial do nosso tempo. E a gente vai ver como isso se dá na prática. Quando vocês observam as marcas mais valiosas do mundo, e aí não são necessariamente aquelas com maior cotação em bolsa, mas são aquelas que têm bons indicadores financeiros, mas que também têm um nível de lealdade profundo, são marcantes na mentalidade das pessoas, que têm um nível de fidelidade de fato pronunciado. E aí a gente vê Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, mas também vê Coca-Cola, McDonald's. São marcas que ou trabalham muito claramente tecnologia e dados, que é o petróleo do futuro, ou a gente trabalha muito claramente a capacidade de narrativa, o tal do storytelling, a forma de envolver as pessoas. McDonald's é uma história, Disney é uma história, né? Todas essas marcas de luxo, que têm um grande valor dentro dessas pesquisas, são histórias. E aí a gente vê qual é a capacidade de cada um de nós, no que desenvolve, de desenvolver as suas histórias. De pegar aquele mesmo conteúdo, envelopar de uma outra forma, seja dentro da universidade, seja um produto no mercado, e apresentar de modo que as pessoas se sintam contempladas, que elas se identifiquem com essa proposta. Esse é o grande macete que a gente tem dentro da economia criativa, e a gente vai ver também com alguns exemplos práticos e que não dizem respeito apenas a grandes empresas. E aí vocês notam que mesmo pegando diferentes fontes de pesquisa entre Interbrand, Forbes, que são as que têm série histórica diante disso, elas coincidem, em sua maioria, com as marcas que são as mais benquistas, são as mais valiosas e que são completamente díspares do que eram as tabelas há 20 anos, que a gente tinha uma Shell, tinha empresas que fabricavam produtos comoditizados. Esse diagrama, eu sempre brinco que não é, na verdade, um teste de oftalmologia, não se preocupem. A ideia é a gente perceber a lógica desse estudo e não ler o que está na letrinha, até porque eu acho que vocês vão se sentir instigados, depois vão baixar isso da internet, um estudo do Fórum Econômico Mundial chamado Global Risks, ou riscos globais. E o que eles trazem, eles têm já há 12 anos esse estudo, aliás, 13 anos, o que eles trazem, vocês observam aqui na lateral, são diferentes cores, cada uma delas representando uma, entre aspas, área do saber. Economia, tecnologia, questões sociais, ambientais, enfim. E aí a gente tem esse emaranhado, que o que nos mostra é, conforme o tamanho da letra, né, o corpo da letra, o risco mais pronunciado, que pode colocar, entendido como risco, a sociedade em polvorosa. Então, o que está acontecendo nessa nossa configuração de mundo que faz com que, por exemplo, instabilidade social profunda seja um dos riscos mais claros? E aí basta a gente abrir os jornais ou acompanhar o que está acontecendo no Chile, na Síria, enfim, todos os cantos do mundo. Migração involuntária em grande escala, a mesma coisa, né? Inclusive de países que a gente acompanha e nem sabe direito colocar no mapa, ou nossos vizinhos, Venezuela, pega Haiti e daí para frente. E o que a gente nota é que, independentemente do tamanho do corpo da letra, todos esses riscos estão profundamente vinculados uns aos outros. E isso reforça aquela lógica de que a gente não pode pensar nem atuar em caixinha, né? Vocês têm o privilégio em uma universidade, com diferentes cursos e pessoas com diferentes formações, de ter esse ambiente, esse ecossistema que dialoga em diferentes linguagens, que vocês conseguem ir construindo terceiras línguas a partir da confluência de duas. Porque hoje a gente não consegue resolver desafios com a complexidade dos que tem que enfrentar, trabalhando uma só vertente, né? A gente tem que misturar aí as mentalidades e misturar as áreas do saber para conseguir dar conta do recado. E, por outro lado, a gente fala, nossa, mas que enorme complexidade. Só que também dá aquele alívio de falar, eu, por mais que ache que estou fazendo um trabalho de formiguinha, por mais que eu ache que, nossa, mas será que eu vou conseguir dar conta? A gente vê que é um castelinho de cartas. E que qualquer pecinha dentro desse castelinho que se mexa, as outras também vão se mexer. Então, dá um alento de que a gente consegue, de fato, apesar da complexidade, da envergadura e da profundidade dos problemas, ou dos desafios, fazer a diferença. Só que o futuro também mudou. E quando a gente pega os estudos mais abalizados de fontes como Fórum Econômico Mundial, Banco Mundial, McKinsey, enfim,
públicos, privados, think tanks à vontade, eles convergem em algumas coisas. Eles são díspares em várias delas, mas convergem em algumas coisas. Uma delas é que cada vez mais a gente tem que pensar nas atividades dentro das profissões e não nas ocupações em si. O que cada ocupação requer de atividades ao longo do dia a dia? Então vou ter questões vinculadas a raciocínio crítico, vou ter questões vinculadas a filtragem, portanto, o que seria uma visão sistêmica para chegar onde eu estou, o que cada atividade dentro das profissões exige, porque algumas profissões de fato não vão mais existir, e algumas delas ainda bem, né, porque já deveriam ter ido embora há muito tempo. Cada vez que eu chego no aeroporto ou uma rodoviária, a gente vê uma pessoa carregando mala de uma esteira para o carrinho ou do bagageiro para tirar, eu falo, mas o que essa pessoa está fazendo ao longo de 20, 30 anos numa profissão assim? Então, tem algumas que, de fato, já deveriam ter ido embora para essa pessoa ser liberada para fazer outras coisas, né? E não para ser condenada a fazer mais do mesmo. Essa é a grande lógica. A questão é que a gente tem que preparar essas pessoas para isso, e é muito do trabalho que vocês também vêm desenvolvendo dentro da universidade e extramuros. 50% das atividades envolvidas nas profissões, de modo geral, devem ser substituídas, segundo esse estudo, inclusive, nos próximos 20 anos, talvez 30, dependendo do mercado. Se a gente pegar outros estudos, como este que fala do Fórum Econômico Mundial também, que fala do futuro do trabalho, a grande conclusão, peneirando as várias informações que eles trazem, é que todos nós seremos cada vez mais estudantes. E até 2022, cada um de nós deverá passar, independentemente da profissão que tenha, pelo menos 101 dias do seu ano estudando, porque as coisas vão mudar muito mais rapidamente. Para quem adora estudar, uma dádiva. Para quem não gosta de estudar, galera, a gente vai ter que começar a se mexer, né? Porque senão a gente vai ficar parado no tempo, tá? Não é uma questão de querer mais, é uma questão de precisar. E quando a gente lida de sobrevivência, quando a gente lida com isso, a gente tem várias formas de trabalhar essa questão. Uma delas, por exemplo, é a cidade. A Prefeitura de Montreal, para vocês terem ideia, tem dentro da sua estrutura organizacional um escritório chamado Escritório de Design, cuja proposta é fazer com que cada residente em Montreal tenha um olhar de designer sem o ser, ou seja, o olhar da inovação. Como é que eu vou andando pela rua, eu vejo uma fachada de edifício que é interessante, eu vejo uma instalação artística, eu tenho um espaço de convívio, de modo que eu encontro pessoas que falam outras línguas, que a tendência na cidade de um porte, como já é prudente, inclusive, é a gente viver nas mesmas ilhotas de pessoas que pensam de forma igual, e aí a gente vai atrofiando o repertório. Como é que a gente dialoga com as cidades do entorno, para não ficar sempre ensimesmado no que é uma cidade só. A gente vai bebendo dessa diversidade, que só faz bem a nós todos. Essa é uma das questões de inteligência coletiva que a gente pode trabalhar. Mas o que eu queria enfatizar aqui para vocês é que o futuro continua acontecendo, e ele continua acontecendo cada vez de forma mais rápida. A gente tem toda a discussão em cima de blockchain, como que a gente consegue fazer os registros dentro das tecnologias digitais, validados por um grupo de pessoas, de modo que aquilo seja indelével, de modo que aquilo que esteja registrado ali seja compactuado entre as pessoas e de uma forma que não possa ser voltada atrás. Eu tenho um colega que, inclusive, fez a certidão de nascimento da filha dele no cartório, mas também fez em blockchain. E as coisas agora começam a tomar corpo. Como a gente vê as coisas tomando corpo? Tem uma empresa, por exemplo, que trabalha isso com moda. E eles, por meio do blockchain, conseguem fazer o rastreamento de cada um dos produtos. Fez teste em animais, trabalha com mão de obra escrava, a gente aproximando o celular da etiqueta da roupa, a gente consegue ver de onde vem cada um dos ingredientes, por quem foi produzido e como foi montado. Então, a gente consegue ter outro nível de transparência a partir do momento que tem uma plataforma como essas. Isso serve para qualquer um dos setores nos quais a gente trabalha, porque faz parte da vida da gente e cada vez mais. A gente também tem a primeira rede de transmissão fotônica, que é a base da inteligência artificial. Essa é uma foto, então os dados não funcionariam mais necessariamente por cabeamento, por fibra ótica, mas sim por luz. Essa é uma foto feita pela Universidade de Princeton, de uma primeira rede neural fotônica que foi inventada há cerca de 3 anos. Então a gente vê muitas outras coisas vindo aí pela frente, inclusive em velocidade de transmissão de dados. Ou a tal da computação quântica, que quebra com a nossa lógica binária, né? Então, ou é 0 ou é 1, ou é esquerda ou é direita, ou é bonito ou é feio, ou é bacana ou é malvado, que é muito do que a nossa sociedade mundial polarizada hoje vem enfrentando, né?
E a computação quântica fala exatamente o oposto, que talvez esteja um pouco uma redenção a isso também. Fala, olha, a gente pode ter diferentes configurações ao mesmo tempo, e a gente agora pode ser muitas delas. O que significa isso? Desde física quântica dos universos paralelos, etc., até como eu consigo fazer diferentes configurações. Um computador quântico, como que já é comercializado hoje pela IBM, dentre outras empresas, mas eles são os grandes detentores disso, consegue trabalhar moléculas, por exemplo, de cafeína ou de medicamentos, utilizando várias moléculas menores, que hoje não caberiam numa lógica de computação binária, ou que demandariam tantos dados que até a gente conseguir acabar de fazer aquela análise já levaria anos. Então a velocidade é majorada, mas o potencial da gente inventar coisas novas a partir da lógica quântica é muito maior. E isso faz parte do dia a dia da gente. A gente já começa a ver essas coisas acontecendo, trabalho de dados acontecendo. Desde quando a gente acessa o Facebook, até no dia a dia da gente, que vai vendo a configuração do semáforo. Se a gente levar isso a um extremo, a gente chega ao Japão, onde existe um hotel, em tradução livre, chamado Hotel Estranho, cuja proposta é que a gente não tenha contato com seres humanos no staff. Então a gente chega, tem um robozinho, leva a mala da gente para o quarto, a gente acorda de madrugada, pega o telefone para saber que temperatura deve fazer e atende um atendimento eletrônico, e a gente, na hora de fazer o check-in ou se render à recepção, pode conversar com esse avatar, ou se vocês preferirem, pode conversar também com... Alô? Eu acho que vou precisar de contra-regra. Por favor, pode clicar. Este avatar. Vocês podem escolher com qual dos dois vocês fazem o check-in, por exemplo. E a proposta desse hotel, dentro dessa lógica, é mostrar para a gente como a gente desesperadamente precisa de seres humanos. Chega uma hora que eu falo assim, não quero mais atendimento eletrônico, não quero mais avatar, eu quero gente, né? E a gente cruza com outros hóspedes, mas não o staff do próprio hotel. E eu acho que é uma metáfora muito interessante para as discussões, eu me lembro, as discussões que a gente vai tendo. Para os happy hours de sexta-feira, esse é um bar nos Estados Unidos, na Califórnia, em que a gente não tem mais o atendente do bar. A gente vai e programa no iPad qual é o drink, vem um braço mecânico e serve um copo. Tem graça? Não tem graça, né? Em que ombro amigo eu vou chorar minha dor de cotovelo? Não dá, eu preciso ali de alguém do outro lado do balcão. Então a gente começa a perceber como de fato é importante a gente ter gente no que diz respeito à sociedade. Vamos delegando as coisas que a gente não quer fazer, que são mecânicas, são repetitivas, que não trazem nada para a nossa criatividade, mas vamos aproveitar aquelas que são interessantes para a gente. Tudo uma questão de escolhas. Esse futuro não nos é dado, a gente vai fazendo esse futuro. Para vocês terem uma ideia, na Europa foi feito um estudo que, consultando as pessoas, dizia, mas com quais desses setores você gostaria de trabalhar? Envolvendo pessoas, e quais deles você acha que seria louvável a gente ter uma substituição por inteligência artificial, automação industrial e afins? E quando a gente observa quão maiorzinho o robozinho aqui, mais validada é a substituição, e, de forma espelho, mais de ponta cabeça, menos validado é. E a gente observa que as pessoas na Europa, de modo geral, diziam, poxa, exploração espacial, põe uma máquina lá, que eu vou mandar um infeliz para o meio do espaço, a pessoa tem família, tem amigos, tem história, tem carinhos, tem afetos, tem ideias. Põe um robô, não sei se vai chegar lá em cima, quando vai voltar, se vai explodir no meio do caminho, se vai voltar maluco, sei lá eu, mas bota um robozinho, maravilha, está liberado. Manufatura, né? Tempos modernos de Charles Chaplin ficaram, quem sabe. Vamos colocar isso para trás. O que vem pela frente? E conforme a gente vai descendo essa escala, a gente vê que tudo aquilo que envolve o ser humano é o que as pessoas não querem substituir. Bem-estar, cuidado, educação. Quando eu estiver no hospital e for fazer um exame, eu quero que seja naquele mega super top equipamento, tem um hospital, quem sabe, no Brasil inteiro, que vai mexer até no DNA do meu dedo mindinho. Mas quando eu estiver no quarto e alguém vier perguntar se eu dormi direito, se a comida estava gostosa, se alguém telefonou, ver se eu estou com febre, eu não quero que seja um robô, eu quero que seja uma pessoa. Quando eu mandar o meu filhotinho de 3 anos para a escola, eu não quero que ele tenha uma tia robô, eu quero que ele tenha uma tia, né, na creche. Então, questões que dizem respeito a relações humanas são cada vez mais valorizadas, isso em todas as profissões. E aquelas que a gente vê que são repetitivas são aquelas que, de fato, devem ser substituídas por automação industrial. De modo que, quando a gente fala do futuro do trabalho, não é só uma questão de vai ter trabalho para todo mundo, mas é uma questão também
de que tipo de trabalho a gente está falando e também de quem vai pegar esse trabalho. Como é que a gente forma pessoas para esse trabalho, que é, né, um dos grandes dilemas das nossas instituições acadêmicas. Essa é uma newsletter do reitor do MIT, que circulou há cerca de 2 anos, e eu achei muito interessante, grafei esse pedacinho, em que ele enfatiza com grande louvor a tecnologia, a substituição, as possibilidades infinitas, mas não há garantia de que as tecnologias de hoje servirão a todos, e estou convencido que criar uma sociedade mais forte e menos dividida exigirá reinventarmos o futuro do trabalho. Isso o MIT está falando para a gente também. Como é que a gente reinventa isso? Como é que a gente traz essa lógica para qualquer curso que hoje esteja sendo desenvolvido? E aí, de novo, quando a gente pega os vários estudos, uma das convergências entre eles, dos mais sérios, são as tais das habilidades do futuro. São, na verdade, habilidades do presente que a gente tende a delegar à inteligência artificial, à automação industrial, à revolução digital, à transformação 4.0. Questões como, por exemplo, visualização abstrata. Aquela capacidade da gente de conceber alguma coisa, de ter uma ideia e daí colocar na prática, colocar no papel, colocar em teste. E a gente tende a atrofiar isso no dia a dia, quando, por exemplo, a gente vai a algum lugar e programa no Waze, programa no Google Maps e quando vê já chegou, né? E a gente vai perdendo a capacidade de fazer visualização abstrata no espaço. A gente não vai abrir mão do Waze, do Google Maps, né, que são 2 grandes dádivas, mas como é que a gente não perde a conexão com o espaço? Como é que a gente vai de veleiro, não vai de lancha? Porque se acabar a bateria, a gente não sabe, às vezes, nem voltar para casa, né? Como é que a gente se vira? Como é que a gente consegue quebrar lógicas como ir até a padaria ou supermercado, pagar com R$10, tem que tirar R$7,50 e fazer a conta na calculadora? Não pela conta em si, mas se a gente não for treinando essa área do cérebro, ela vai atrofiando. E quando a gente precisar dela para fazer essas criações abstratas, ela não vai estar desenvolvida, como qualquer habilidade, línguas, esporte, o que for. De modo que a gente precisa ir encontrando formas e maneiras de liberar essa nossa capacidade. Questões como música, por exemplo, são fantásticas para treinar matemática, né? O compasso, o ritmo. Então, há formas, de novo, e maneiras da gente lidar com isso, como o pessoal de Montreal encontrou, inclusive a questão das cidades. Mas pensamento crítico, treinamento do outro, ou seja, esse diálogo que nós temos, o passar a informação além, o discutir, e o pensamento crítico dentro dessas nossas ilhotas, em que a gente só convive com quem pensa igual, é uma das coisas mais em risco, né? Porque a gente está sempre validando a própria opinião. Então, a gente perde o hábito de ter uma opinião contrária, e quando a gente tem, a gente rechaça, afinal de contas. Como assim? Você era meu amigo de infância, agora você fala uma bobagem dessa, você só pode ser um pateta. Amigo de infância, a gente não conheceu ontem, né? Será que é um pateta? Mas a gente lida de uma forma mais radical com relação a isso. O bacana dessa história toda é que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente passa a ser valorizado pelo que nos faz humanos. As empresas hoje de contratação de profissionais em quaisquer áreas dizem que as pessoas são contratadas pelo seu currículo e elas são despedidas pela sua falta de habilidades socioemocionais, essas várias. Então, não tem como as pessoas serem tecnicamente bem preparadas para um futuro e para um presente mesmo, se elas não desenvolverem essas habilidades. E isso depende, sobretudo, da gente mesmo. Até que ponto eu estou afim de mudar a minha forma de relação com o mundo? Porque existem inúmeras oportunidades. A gente fala, bom, mas então quem não tem as habilidades mais desenvolvidas está condenado? Não, a gente pode desenvolver ou a gente pode revalorizar algumas que eram vistas como desnecessárias. E como a gente dá esse nó em pingo d'água? Como é que a gente transforma o limão na limonada? Esse é um caso que eu acho muito bacana, vem da Inglaterra, é uma consultoria que trabalha somente com autistas. Porque o autista, via de regra, é entendido como diferente. Ele é diferente porque ele tem outro nível de conexão emocional, ele é diferente porque ele vê as coisas e não necessariamente entende as ironias, mas ele tem uma capacidade muito aguda de ver disparidades, de entrar nos detalhes. Então, nada melhor do que eu ter uma consultoria, em especial auditoria, com autistas. Como é que a gente entende as pessoas, não como ruins ou boas, como certas, como erradas, mas como um conjunto de talentos que podem ser utilizados com diferentes aplicações, no bom sentido, né? Que podem ser revalorizados dentro da nossa
sociedade conforme o fim a que se dê. E como as políticas públicas, inclusive, vêm trabalhando isso em diálogo com a academia. No caso da França, eles têm uma conta chamada CPF, que é a Conta Pessoal de Formação. Cada trabalhador tem como se fosse um FGTSzinho, tem esse CPF ligado ao seu registro profissional. E quanto mais a pessoa trabalha, mais ela vai tendo euros depositados nessa conta. Só que essa conta só pode ser para formação pessoal. E no curso que ela escolher. Eu sou psicóloga. Eu acho que eu não vou mudar, não quero mais ser psicóloga, eu quero aprender a lidar com robótica. Pronto, eu vou pegar essa minha conta e dentro das instituições cadastradas, vou fazer um curso de robótica. Não interessa o que eu vou fazer, isso é problema meu. Mas eu tenho lá os meus sustõezinhos para conseguir investir nisso. Outras questões que vêm sendo trabalhadas junto com a formação das pessoas. A Finlândia tem um programa de investimento em cursos de inteligência artificial, que está em curso, inclusive. A meta deles é treinar como base da inteligência artificial 1% da população finlandesa, seja da profissão que for. Eu trabalho como caminhoneira, eu trabalho como atendente de caixa, eu trabalho como psiquiatra, eu quero fazer um curso de inteligência artificial. Bacana, faço um curso à distância, o único requisito é que eu seja residente na Finlândia, e pronto. A partir disso, eles querem expandir até 5% da população, porque, segundo eles, 5% da população é o suficiente para conseguir ter massa crítica para as profissões do futuro, até que outras safras venham se treinando. Como é que a gente lida com isso dentro das universidades e dentro das nossas cidades? Vamos lá? Pode mudar. E aí, quando a gente traz a economia criativa a bordo, primeiro, do que a gente está falando por um rigor de lógica? A economia criativa tem dois termos que vocês devem ter vivenciado já: indústrias criativas e economia criativa. Indústria em economias é um setor da indústria financeira, indústria do entretenimento, indústria do turismo. E a gente tem pessoas que trabalham nesses setores que têm atividades mais ou menos criativas. Eu trabalho com audiovisual, faço a criação, o roteiro, faço a produção, sou diretora, ótimo, eu tenho uma atividade considerada criativa, que vive de criatividade, que não tem a repetição, porque cada vez que eu escrever um roteiro, vai ser um roteiro diferente, por mais que tantos roteiros tiverem sido escritos. Estou fazendo uma pesquisa científica, a mesma coisa, um mundo de coisas já foram feitas, mas essa vai ser a primeira vez. Quando eu tenho esse tipo de atividade, e eu trabalho numa indústria criativa, eu sou considerada uma atividade criativa. Mas dentro do meu estúdio, eu tenho uma pessoa que trabalha ainda como telefonista. Aquela não é necessariamente uma atividade criativa, embora esteja numa indústria criativa. Quando a gente fala da economia criativa, a gente pega todas as pessoas que trabalham em atividades criativas e mais essas que são incorporadas nos setores criativos. Essa é a diferença. E por que isso é importante? Porque eu dizia há pouco que o grande diferencial de uma economia hoje é a capacidade de cada um de nós de ser mais criativo, de trazer valor agregado e valor compartilhado ao que faz. Essa é a grande diferença. E, de novo, não é nem mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Como é que a gente vai pensando, e se for diferente, e como é que eu lido com isso de uma outra forma? E não precisa ser nada absolutamente escalafobético, revolucionário, são pequenas mudanças, muitas vezes, no dia a dia, que vão trazendo outras formas de criação. Vamos pular esse, eu já vou direto à prática. Como é que a gente vem acompanhando isso em diversos setores? Vamos pegar alguns exemplos nesse nosso percurso mundial. O primeiro deles, pneus. Poxa, pneu, mas o que pneu vai ter de diferente? Tem uma diferença no modelo de negócios. Hoje a gente pega a Michelin, por exemplo, que é um dos grandes fabricantes, eles têm um programa de testes dos pneus como serviço. Em vez da gente comprar um pneu, a gente tem um pneu quase como leasing. A gente usa aquele pneu durante 100 mil quilômetros, a gente usa aquele pneu durante 50 mil quilômetros. E a gente não compra mais, a gente compra o serviço do pneu. Então, os modelos de negócios em qualquer setor vão mudando. Pode ser agronomia, pode ser medicina, pode ser contábeis, pode ser o que for. Como é que eu, imprudente, numa cidade vizinha, em São Paulo, vou lidando com isso no meu negócio? Como é que eu incorporo essa lógica? Essa é uma das grandes questões a considerar. Moda. Moda é uma das cadeias mais bacanas de trabalhar. Para vocês terem uma ideia de quem mais emprega mão de obra feminina no Brasil, é a segunda maior empregadora de mão de obra no Brasil, masculina ou feminina, porque pega não só do estilista, mas também o algodão, mas também os tecidos artificiais
baseados nos elementos químicos e pega todo mundo no meio do caminho. Então, uma das cadeias mais longas que a gente tem, moda, têxtil e confecções, e os insumos que as fazem. Como é que a gente incute essa lógica dentro da moda? Quando a gente trabalha essa lógica do e se for diferente, a gente tem um mundo de oportunidades que se desvendam, com as coisas mais bacanas. Agora a gente vai para a Itália e a gente descobre uma turma que, como bons italianos, gosta de vinho. Alguém não gosta de vinho? Quem vai dar para o vizinho o vinho que vai ganhar no Natal? Então, né, tá bacana. Eles perceberam que existe sempre o resíduo do resíduo do resíduo da borra, que por mais que eu aproveite aquilo, chega um momento que tem descarte. Esse descarte hoje é trabalhado para fazer um couro artificial dentro de uma empresa, que é essa, que transforma, como vocês veem, o processo de produção nisso. Então a gente tem a biomoda surgindo. Quando que eu pensei que eu, mexendo com vinho, tivesse alguma vez uma relação com um estilista? Olha como a gente tem que falar outras línguas, né? E que pode dar origem a vestidos, pode dar origem a sapatos, pode dar origem a um monte de coisas. Lembram que eu falava para vocês da narrativa? Uma coisa eu vi esse sapato e falava, pô, que sapato bonito, bacana, um design legal. E a outra, o vendedor falou assim, não, você não tem noção do que seja esse sapato. Vem cá, deixa eu te contar. Esse sapato, você toma vinho, né? Sabe o Brunello? Então, o Brunello... Blá, 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 blá. Deixa de ser só um sapato bonito, bacana, legal. É um Brunello em forma de sapato. Olhem o poder da narrativa, né? Como a gente se engaja de outra forma. E aí eu tenho um sapato desses, eu não preciso comprar 5, porque esse já me supre. Então, a gente vai colocando essa lógica em alimentação, em outras lógicas de consumo, enfim. Vamos em frente. Ainda na Itália, 2 sicilianas, uma fazia relações internacionais, a outra fazia estilismo, morando em Milão, saudosas de casa, morrendo de saudades da laranja. Porque a laranja siciliana, porque a laranja siciliana que é um dos grandes produtos fabricados pela Sicília. E elas descobriram, apaixonadas pela laranja de sua terra, que 700 mil toneladas de bagaço de laranja são descartadas somente na Itália por ano. Falaram, nossa, que absurdo, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. O que uma estudante de estilismo, uma estudante de relações internacionais vão fazer a respeito? Então elas resolveram ir bater um papo, diante dessas circunstâncias, com a Politécnica de Milão. Falaram, olha, a gente não entende nada de laranja, mas você entende tudo de química, a gente entende de estilismo e de como a gente envelopa as coisas para passar dentro de um mercado, vamos fazer uma parceria? E fizeram uma parceria. O fruto dessa parceria foi uma tecnologia que isola a celulose do bagaço da laranja, é fiada, e isso é uma pasta têxtil que depois é fiada, e isso se transforma em roupa. E a primeira coleção foi lançada com o Salvatore Ferragamo nos desfiles dele para trazer o Made in Italy para um outro patamar. Olhem como a gente vai criando diálogos entre as áreas das formas mais impressionantes. E ninguém ali era perito em tudo, mas todo mundo se compôs como um time para pensar em algo que inquietava a todos. E a gente vai adiante, por exemplo, em gastronomia. Quem aqui não gosta de comer bem? Todo mundo gosta de comer bem. Quando a gente pega a cadeia da gastronomia, a gente vê grandes impactos, desde novas formas de produzir comida, com coisas diferentes, como uma empresa chilena que agora vai começar a ser comercializada, inclusive pelo Pão de Açúcar, chamada The Not Company. Porque eles falam que eles são a companhia do não. A gente não é leite, a gente não é ovo, a gente não é maionese, a gente é alguma coisa que tem proteína. Então é The Not Company. E eles tem um monte de coisas que vão começar a ser distribuídas. Mas como a gente trabalha, por exemplo, a inteligência artificial valorizando o pequeno agricultor, valorizando as pequenas cidades que têm tanta pujança de conhecimento de produção. Tem um rapaz, seus 30 e poucos anos, que trabalhou a vida inteira como consultor de grandes empresas de commodity, de consultorias de commodity. E quando a gente entrou em contato com ele, porque eu trouxe o ano passado pela primeira vez para cá, a gente falou, você já esteve no Brasil? Ele falou, já. Eu falei, onde você foi? Uberlândia. Eu falei, e você veio depois? Sim, foi. E para onde você foi? Para Uberlândia. Eu falei, mas o que você foi fazer em Uberlândia 3 vezes? Você veio ao Brasil, eu fui para Uberlândia. Com todo respeito a Uberlândia. Eu falei, não, é porque eu trabalhei a vida inteira com commodities agrícolas. E agora ele resolveu criar uma startup, porque a gente não precisa ser uma grande empresa para fazer essas transformações, como as meninas da Itália mostraram. E ele resolveu combater o desperdício alimentar, valorizar o pequeno agricultor e resgatar as pessoas o prazer pela comida, porque ele falou, a comida é algo que, ao longo da nossa história humana, revolucionou a vida de todo mundo. A gente aprendeu a falar porque se reunia ao redor do fogo, enfim, tudo vem daí.
segundo o Michael. E aí ele criou essa empresa chamada Plant Jammer, que resolve uma coisa interessante. Eu estou em casa e eu quero fazer um patê de berinjela. E eu entro lá no Google e falo, oráculo Google, como eu faço patê de berinjela? Ele fala, tem que colocar tahine, tem que colocar... Eu falo, todo mundo tem o tahine. Não, mas tem que colocar... Daí no final a gente existe, né? E deixa lá a berinjela na geladeira. O que ele fala? Ele criou um modelo de inteligência artificial que consegue conciliar o meu gosto com o que eu tenho na geladeira, com o que eu quero fazer, combatendo o desperdício. Como foi que ele fez isso? Ele pegou para cada coisa, digamos, um cachorro-quente, um grupo de chefes de cozinha e decupou cada ingrediente desse cachorro-quente em termos de crocância, amargor, doçura, etc, etc, etc. Todas as configurações de análise do que seria o gosto. E criou um mapa. E a partir dessa roda de mapas, ele plotou em inteligência artificial os mapas dos sabores. Então ele sabe o que combina com o que, a rigor, o que eu gosto ou não de comer, a partir dos inputs que eu vou dando. Falei, mas onde vai levar essa história? Ele falou assim, olha, é a coisa mais maluca que fez isso porque eu achei que fazia sentido, mas eu não sabia se alguém mais no mundo ia achar que fazia sentido. E daí, no que eu lancei essa startup, os supermercados Dia, que são os supermercados espanhóis, isso ele lançou na Dinamarca, vieram atrás de mim e falaram assim, vamos lançar na Espanha também? Porque eu queria entender a trajetória de consumo das pessoas. E para isso, você vai me ajudar, porque dado é o petróleo do futuro. Para o bem ou para o mal, dado é o petróleo do futuro. Ele falou, poxa, que interessante. No que ele lançou na Espanha, a marca Miele, que é de equipamentos de cozinha, veio atrás dele pelo mesmo motivo. E teve uma startup de receitas nos Estados Unidos, que é muito menos sofisticada do que isso, que foi vendida há 1 ano e meio, por $1 bilhão para as empresas que lidam com questões vinculadas à cozinha, equipamentos, montagem, o que vocês puderem imaginar, porque isso denota o consumo das pessoas. Eu falei, Michael, mas para onde a coisa vai? Eu falei, olha, o meu sonho é que um dia eu esteja voltando para casa, daqui a uns 2, 3 anos, não vamos falando de 5ª geração depois de mim, e a minha esposa liga e fala assim, Michael, você não esqueceu que hoje você vai fazer o jantar, certo? Eu falei, ai, carambola, o jantar, socorro. E daí eu pergunto para o meu celular, o que eu tenho em casa? E o meu celular, que tem um sensorzinho dentro da geladeira, fala, olha, pelas notas daquele shiitake, eu acho que ele já está quase passando. Então pega aquele shiitake, a 1,5 km você vai passar por aquela cidadezinha que você adora, que tem um cidadão que planta uma cenoura que é da hora, e você com aquele shiitake, aquela cenoura e tal, vai fazer uma receita que a sua esposa e os seus filhotes vão adorar. Como é que a gente vai lidando com tudo isso, né? As novas cadeias que podem ser feitas. Isso já é realidade, né? Já é realidade. Então, como a gente, por exemplo, no curso de agronomia, lida com isso, mexendo com os agricultores da região, né? Há N coisas que podem vir a caminho. E a gente nunca teve tão valorizada essa lógica, né? Das punks, dos alimentos endógenos, de como a gente vai resgatando essas questões tão ricas. Meio ambiente. Teve uma turma da Alemanha que começou a ver os dados de mudanças climáticas e ficou alucinada. Bom, a Alemanha é muito berço disso, né? Jovens, moleques, cada um fazendo uma coisa. Falando, nossa, olha o que a poluição causa em termos de doenças respiratórias, de absenteísmo, de mortes, etc, 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 para além de tudo mais que a gente já sabe. Eles falaram, então a gente tem que mudar isso. E o que eles fizeram? Eles inventaram isso, que é um banco com uma parede verde, parede viva, com uma altíssima capacidade de absorção dos poluentes atmosféricos. E começaram a distribuir isso na Alemanha. Eu vi isso na prática este julho, quando eu levei uma turma para a Alemanha para lidar com cooperativas, e há várias dessas esparramadas pela cidade de Stuttgart, por exemplo. E as pessoas acham o máximo. No que a gente senta ali no banquinho, a gente já sente um ar diferente. E esparramando isso pela cidade, o clima da cidade fica diferente. E a gente vai percebendo a importância de preservar o meio ambiente, né? Porque a gente sente no nariz em 2 segundos. Então, são as coisas mais práticas. E para terminar, para mostrar como a gente consegue lidar com ancestralidade e futuro, com os diferentes diálogos que se estabelecem ao mesmo tempo, como a gente tem que rever a forma como a gente vê a capacidade de dialogar com o outro, o interesse por coisas diferentes. Eu trouxe esse caso do Chile, um casal, uma alemã e um chileno, que se conheceram fazendo um curso universitário, voltaram para o Chile e lidam muito com tradições.
E uma dessas tradições é a arte de fazer vasos, aqueles vasos primorosos, numerados, etc., que tem um talento que vem sendo passado de geração a geração há milênios. E vocês vão ver um pouquinho o que eles acabaram desenvolvendo, mexendo com a tradição dos vasos, com a tradição da lã, ou seja, todas as fazendas animais, como eles costumam chamar, criando um produto de altíssimo valor agregado e que, segundo eles, pensa no futuro para nos reconectar com o que é a Terra, com o que é o nosso planeta, com o que é a nossa vida. Então, vamos, a partir dessa identidade cultural, conhecer um produto. Vocês não querem ver o vídeo, né? Depois de todo esse teaser, a gente vai ver um videozinho disso na prática, o que eles aprontam com esses elementos tradicionais reencapsulados de uma forma diferente. Aquele tipo de argila com aquele tipo de lã dá o melhor possível som que a gente poderia querer. Cada vaso desses custa de 600 a 800 euros e eles não estão dando conta de escala. Agora, como eles teriam conseguido ter essa ideia se eles não circulassem pela região, encontrassem aquele senhorzinho que faz aquele vaso, que você fala, pô, mas que valor agregado eu vou trazer aquele vaso, né? Vou fazer uma parceria com a Natura e vou... com aquele que faz a madeira, cada vaso vendido planta uma árvore naquela região que precisa ser, ou seja, é tudo uma visão de ecossistema. Então a gente precisa quebrar os muros da cidade mental que a gente tem, quebrar os muros entre as áreas de saber, para conseguir efetivamente gerar coisas que a gente percebe que fazem a diferença e que encantam a todos nós. Queria terminar deixando só um endereço do site da Garimpo de Soluções. Se vocês entrarem na pastinha chamada Livros, tem toda uma série de edições que nós fizemos para download gratuito sobre cidades criativas, sobre economia criativa. Todos os livros que a gente edita são trabalhos voluntários de amigos de várias partes do mundo que enviam seus textos, a gente compila e publica. Então fiquem à vontade para baixar o que vocês quiserem. Tem centenas de vídeos no YouTube de questões afins, de seminários. A gente sempre que organiza alguma coisa tenta colocar disponível na internet, e tem todo um portfólio aí de 14 anos com cada referência, se alguém quiser organizar um encontro ou quiser fazer alguma atividade, para saber o que já foi desenvolvido ao longo desse percurso. Então acho que é muito bacana, melhor local para a gente ter essa discussão do que aqui, impossível, pelo conjunto de olhares que vocês trazem como universidade, pela vontade de mudar o contexto, pela formação, claro, responsabilidade das pessoas, pelo diálogo que pode ser estabelecido com as várias cidades que conformam a região. Então tem muita coisa bacana para fazer. Espero que da próxima vez que eu vier para cá, vocês vão me contar as coisas que estão acontecendo, para a gente conseguir incorporar, inclusive, as apresentações que vai levar para outros locais. Tá bom? Muito obrigada.
Agradecemos a professora doutora Ana Carla Fonseca Reis pela brilhante conferência aqui nos dada de presente. Você tenha certeza que você incomodou todos nós. Em cada momento do ENEP, aqui na UNOeste, em cada presença de palestrante que nós temos aqui, mexe tanto com a gente pensa, quanto que eu não sei, quanto que eu preciso aprender. Muito obrigada, ainda mais quando você falou sobre o learning, né? Quanto que precisamos da gente estar fazendo esse trabalho com os nossos estudantes e dentro de casa, começando em casa. Parabéns, uma gratidão enorme, todos nós aqui agradecemos. E abrimos agora para a plateia um momento de dialogarmos com a doutora Ana Carla Fonseca. Fiquem à vontade, quem gostaria, o microfone vai até você. Bom dia, parabéns pela palestra, foi muito provocativa. Gostaria de saber a sua opinião sobre a questão do ego de cada pessoa e de cada profissão como uma grande barreira para abertura, para quebra de conceitos. A necessidade de provar que você tem razão não é um mecanismo que prejudica amplificaria mais a nossa visão se nós não tivéssemos essa necessidade de provar que tem razão. Eu sou médico intensivista e cardiologista. E os meus colegas, na grande maioria, têm uma visão engessada sobre qualquer questão de novidade dentro da minha própria área. E é muito triste pensar que o conhecimento tão superficial, tão pequeno que a medicina tem no presente momento, pode ser a verdadeira verdade. E eu vejo muita dificuldade de você provar que várias terapias, vários tratamentos são eficazes, a questão multiprofissional, como existem barreiras, e eu vejo tudo isso vinculado ao ego. Eu tenho que ter razão. O meu ponto de vista engessado é que é o certo. Eu imagino isso na visão que você mostrou, como é mais difícil ainda. E como formador, eu sou docente também, então como formador de novos profissionais, eu acho que se a gente conseguisse quebrar essa situação de ego, a gente amplificaria demais a nossa visão. Você também mostrou muito da questão da física quântica, né? E a gente sabe que isso pode levar realmente a uma coisa que eu acho que uma das principais barreiras é o ego da nossa natureza. O que você pensa, se você discorda? Eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu acho que invariavelmente o ego acaba tendo uma relação muito grande com a insegurança de cada um de nós. E se a gente não admite as próprias inseguranças, como pessoa a gente não fica muito bem resolvido e como profissional muito menos, né? Em especial se tratando de uma carreira como a sua, de ter uma carreira de devoção e de serviço ao outro, isso tem um impacto muito maior. Eu sou uma ex-futura médica, eu confesso. Eu quase estudei medicina, meus pais são médicos, enfim. E uma das questões que me incomodava no curso de medicina à época, que eu visitei pelo menos, era essa necessidade de segmentar a pessoa. Eu falava, poxa, mas eu quero ver uma pessoa, não um paciente. E eu tenho uma amiga, enfim, quase sobrinha, que agora estuda medicina, e ela às vezes fala assim, nossa, agora entrou uma matéria eletiva de espiritualidade. Eu falei, mas que maravilha, né? Hoje talvez eu estudasse medicina. Então acho que também dentro da medicina há uma série de transformações em curso, mas como é a curva de Gauss, né? Tem gente que mal a coisa aconteceu, como é o seu caso visivelmente, já fala, poxa, que bacana, que legal, quanto arejado a gente pode dar, o potencial disso, né? Para questões que para a gente são muito duras no dia a dia em lidar, ainda mais na área médica, quando a gente fala de pessoas. Tem uma turma no meio do caminho que está tentando se encontrar,
né, que em algum grau somos todos nós, porque a gente tem muita coisa ainda que se encontrar, e tem uma turma que não tem jeito, né, que só depuração mesmo, né, só passando por 40 anos de deserto, quem sabe a gente consiga, porque não tem muito por onde, né. Eu acho que o nosso grande mote é a gente não se deixar chegar para o outro lado, né, porque isso é uma questão da gente o dia inteiro estar alerta, falar, poxa, mas será que eu também estou caindo nessa armadilha, né? E tentar de alguma forma ao nosso redor, dentro daquele castelinho de cartas em que um pequenininho faz a diferença, mexer essa massa crítica pelo lado direito, né? Para a gente passar mais rápido por isso, que de fato todos ganham. E a medicina tem tantas coisas incríveis, né? Que a gente a cada dia eu recebo aquele boletinzinho da FAPESP e eu falo, nossa, mas que coisa fascinante, como é possível, descobriram que alguma coisa, e possibilidades infinitas. Então, imagino essa batalha de vocês no dia a dia, mas é preciosa, né? Então, não esmoreça, por favor, porque a gente sabe como é gostoso, né? A gente aprende uma coisa nova, fala assim, que legal, né? Eu era tão boboca e não sabia, né? Como agora eu estou conseguindo. Eu trago sempre uma analogia, como eu adoro cozinha também, de, poxa vida, imagina o meu filhote de 3 anos daqui a uns 5 ou 6, quando chegar de repente da escola, falando, mamãe, eu trouxe a time do futebol para almoçar daqui a 15 minutos, né, aqui. Eu falo, ai meu Deus, se eu não abrir a despensa e tiver ingredientes suficientes, eu não vou conseguir dar conta, porque um é vegetariano, outro é diabético, o outro não come glúten, o outro tem intolerante à lactose, e daí vai, alguém vai sair com fome, né? Não tem jeito. Então, acho que a gente vai ganhando ingredientes, né? Professora, eu posso chamar de professora? Não, Ana Carla está ótima. Eu acho que foi muito legal poder te ouvir assim, né? Eu acho que nós da universidade também estamos num momento bem interessante com relação a essa questão de discutir, de estar junto para discutir como a gente pode trabalhar conjuntamente, né? Eu sou coordenadora de um programa interdisciplinar, então, em meio ambiente, então a gente vive essa angústia num grupo de pessoas completamente diferentes, né? E a gente conversa sobre como nós podemos trabalhar conjuntamente, coisas que você mostrou vários exemplos interessantes, coisas que a gente faz e que muitas vezes quando a gente coloca os nossos projetos aqui na universidade, aí muitas vezes as pessoas, nossa, mas isso não tem nada a ver, mas que projeto mais louco, não é? Então, mesmo dentro da universidade, a gente precisa quebrar barreiras, porque muitos profissionais estão muito acostumados a trabalhar sozinhos, né? Olhando a forma de contexto seu. Então, quando a gente começa a quebrar um pouco essa barreira de discutir projetos em que cada um vai colaborar, colocando a sua visão naquele projeto, que é o que a gente tenta fazer no nosso programa, a gente sente que precisa quebrar muitas barreiras dentro da gente, pela nossa própria formação, porque nós não fomos formados para trabalhar conjuntamente, como você falou, com várias áreas. Nós somos formados, como ele falou, olha, médico está acostumado a trabalhar ali no seu contexto com o médico, né? E hoje não, a gente vive numa sociedade que precisa de soluções inteligentes e que a gente volta a querer trabalhar e discutir coisas de formas diferentes, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder ver a sua fala e ver que a gente está nesse caminho certo de tentar discutir isso e tentar quebrar essas barreiras dentro da universidade, né? Mas eu acho que talvez a maior barreira seja a gente mesmo, né? A gente poder pensar nisso de forma diferente e se sentir incomodado de não tentar sentar para resolver os problemas, né? A nossa região é uma região que tem muitos problemas, né? A gente, não sei se você conhece a nossa região aqui, uma ponta do estado de São Paulo, né? Então, a gente do estado de São Paulo, a gente tem várias particularidades e que a gente sente que só vai poder resolver isso quando os vários profissionais sentarem juntos para pensar soluções para a região, né? Então, é uma angústia nossa. O nosso programa tem esse caráter de pensar o desenvolvimento local e discutir essas questões. Então, é uma luta
que a gente vem tendo e que a gente também vem aprendendo a fazer isso. Então, eu tenho que te confessar que é uma angústia e uma luta diária, né, que a gente tem com a gente para olhar as coisas diferentes, né? Então, é uma coisa muito que é provocativo, que você apresentou para a gente, é extremamente provocativo, porque no nosso programa tem a Maíra aqui, que é uma agrônoma, e tem o estatístico, e tem o médico, então a gente tem que pensar soluções ali, e aí isso que você colocou do vinho é muito legal, né? Porque a Maíra, ela é especialista em vinho, ela não falou, mas ela trabalha com vinho, então a gente tem que pensar coisas com resíduo, então ela trabalha, olha, o que você falou é tão legal, porque a gente pensa tanta coisa fora da casinha no nosso programa, e aí a gente viu, puxa, nós não somos loucos, né? A gente está no caminho. Isso, tem gente mais louco que a gente lá na Espanha, lá em Madrid. Então é muito legal. Então eu fiquei muito feliz com a sua fala, eu queria te parabenizar, só dizer que foi um momento muito gostoso para a gente poder ouvir você falar de uma forma tão branda, tão suave, tão leve. É muito gostoso para a gente ter esse momento aqui. Parabéns, viu? Muito obrigada. Assim, eu não sei se a gente não é tão louco ou se tem muita mais gente louca que veio do nosso planeta, mas o bacana é que tem mais gente louca e isso está crescendo, né? Eu não sei se a gente teria tido essa conversa há 10 anos, 15 anos, né? Porque a gente também era muito mais embotado. E o que você mencionava de como é árduo, o caminho da inovação sempre é árduo, né? Porque a gente tem que se provar o tempo todo, a gente tem que encontrar, a gente não se conhece suficientemente bem, né? Ainda mais conhecer os outros. Mas quando você chega em casa e fala, poxa, aqueles 2 olhinhos brilharam de uma forma diferente, né? Olha que legal, pequenas vitórias. Eu acho que tem isso também, né? A gente tem que, nessas trajetórias mais sinuosas, ser capaz de celebrar cada momento. Tem um filósofo sul-coreano de quem eu gosto muito, que dá aula na universidade, não me lembro onde, na Alemanha, vocês devem conhecer, chamado Byung-Chul Han. Ele tem vários livros, um deles, editado no Brasil, se chama Sociedade do Cansaço. E ele fala que a gente olha para trás e fica muito conduído dos nossos ancestrais na Revolução Industrial, que ficavam 24 horas lá, sob o jugo de um chefe de fábrica e tal, e a gente hoje fica 24 horas por dia com um chicotinho na gente mesmo. Então, corre, porque no final do dia a gente não consegue celebrar, porque se eu estou trabalhando eu não estou em casa, se eu estou em casa não sei o que, né? E essa é uma grande armadilha, porque a gente não vai celebrando as pequenas vitórias. E eu acho que o que nos dá combustível ao longo do dia a dia são essas pequenas vitórias, né? Então, a gente também tem que ser um pouquinho mais condescendente com a gente, acho, às vezes, né? E celebrar bastante com um bom vinho, né? Obviamente. E ela entende. Parabéns, professora, pela excelente palestra. Confesso que você me fez dar uma volta ao passado. Eu fui bancária, trabalhei na Caixa Econômica e também trabalhei no Banco do Estado como estagiária na época. E o que me deixava preocupada na época era com a automação dos bancos, né? Porque muitas pessoas sonhavam em ser bancário. Aí, diante de tudo que está acontecendo, essa revolução industrial, a Big Data das informações, né? Dizendo que algumas profissões irão diminuir e quais as novas profissões que irão surgir, eis um grande questionamento aí, talvez o maior, onde as pessoas estão a cada vez buscando algo que ela ainda não sabe. Em que sentido, por exemplo? A gente é formador de pessoas no qual muitas pessoas falta o essencial, que é a humanização. As pessoas vêm para a universidade, às vezes, e elas não têm nem noção que elas buscam, né? Então, em função disso, como preparar essas pessoas melhores? Então, acho que é o grande desafio de nós todos, né? A primeira questão, eu acho que a gente também se conhecer um pouco mais, vai na linha do que a gente discutia, né? Porque quando a gente não sabe exatamente para onde está indo, eu acho que é muito analogia de quando a gente está crescendo. A gente se espelha nos outros, ou a gente tenta buscar referências, né? E, invariavelmente, vocês são formadores de opinião, né? Cada um aqui, inclusive alunos, né? Por a forma como agem, como os colegas veem, etc. Então, acho que a primeira questão é essa, a gente não bobear, da gente se conhecer um pouquinho mais. E eu acho que no que diz respeito ao ensino em si, tentar encontrar formas e exemplos que sejam mais provocativos e inspiradores ao longo da prática dos próprios exercícios e das aulas, né?
tentar trazer para a realidade do dia a dia. Eu sei que é muito difícil, às vezes, por conta do próprio currículo e do conteúdo que tem que ser passado, mas quanto mais aplicado aquele conhecimento como a gente permite as pessoas trazerem e se fosse diferente, então encontrar caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo, eu acho que a gente cresce muito mais no caminho do que na chegada, sabe? Eu iria um pouco, como eu tento fazer também nos cursos nos quais eu participo, e eu acho que é o que a gente fica mais realizado no final do dia, né? Que percebe que está fazendo de fato a diferença, né? Que bom que você veio para esse lado, que acabou a profissão no banco, né? Tem uma mãozinha ali atrás, olha. E tem outra. Uma do Face, daí a gente vai ali para trás. O mundo digital tem uma pergunta feita pelo Facebook, pela professora Mariângela Fazano Amêndola, que assistiu a palestra ao vivo, transmitida pelo canal do ENEP, e ela é da área de design, dá aula em comunicação, e ela pergunta o seguinte, professora, como efetivamente poderíamos relacionar os cursos de design e as profissões do futuro? E se é uma tendência que o design cresça e ganhe ainda mais espaço nas profissões do futuro? Professora Mariângela. Então, professora Mariângela, que bom que está nos seguindo aqui, é uma delícia isso, né? Então, o dom da ubiquidade. Eu acho que a gente precisa pensar, pena não estar aqui para ajudar a gente com isso, mas o que de fato é o design? Porque, via de regra, a gente imagina o design como design de produto, né? E aquela coisa bonitinha, diferente que eu quero ter na minha casa. Mas o design, por essência, é um processo, né? Como a gente reconfigura as coisas. E eu acho que a gente tem várias experiências ao longo da história da academia, inclusive, de Bauhaus e antes disso, que tentam, por meio do design como processo, encontrar outras formas de relação, por exemplo, entre a estética e o funcional e daí para frente. Se a gente entender o design, então, como um desenho mesmo, como a capacidade de desenhar alguma coisa e revolucionar o dia a dia do que a gente faz, e não como um produto acabado necessariamente, tem tudo a ver com as profissões do futuro, né? Porque essa é a nossa capacidade de reconfigurar contextos, se valendo das ferramentas que a gente tiver. Então, de fato, o design eu acho que cada vez mais ganha espaço por ser transversal, e não como dirigido especificamente para alguma questão, né? Cadê a nossa mãozinha lá atrás? Bom dia, obrigada pela palestra. Sou colega da Mariângela, professora no design também, nas artes. E aí eu até gostaria de ter seu comentário, né, que eu dou aula para os primeiros termos, para os ingressantes. E eu costumo pedir trabalhos sobre a área de desenho, de observação e criação. Eu costumo encomendar, entre aspas. É curioso que os alunos vêm de um modelo de ensino em que se ensina modelos, né? E quando eu passo o que eu quero, esses alunos não entendem o que eu quero, porque eu não quero passar modelos, eu não mostro nada. Eu só digo, eu quero isso, 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 então baseado nisso, vocês têm como referencial isto daqui, trabalhem isso. Aí alguns me chegam com uma explosão de criatividade, outros com uma limitação absurda. E esses que chegam com limitação me pedem, professora, mas a senhora não mostrou nada? Eu falei, gente, não sou eu que vou mostrar, vocês têm que criar. Então eu acho curioso, e por ser até um curso de design, não é? A gente preza por trabalhar esse lado. Quando eles chegam na época de formar, por exemplo, eles já são totalmente libertos de amarras, né? Graças. Então eu acho curioso o nosso modelo de ensino anterior. Eu sou também professora de licenciatura das artes visuais e vejo, por um lado, com bons olhos as mudanças que ocorrem, mas por outro, com grande preocupação, porque o que nos chega, né, o que é tratado no ensino básico ainda, infelizmente, está baseado em padrão, padronagem, em segmentação, em fragmentação do indivíduo, fragmentação da sociedade, e que acaba gerando, né, esse tipo de pensamento fragmentado.
A gente está numa fase de transição, né? Que é sempre desconfortável ter um pezinho em cada canoa. Mas, por outro lado, a gente tem o privilégio de poder decidir para que canoa a gente vai, né? Antes a gente não tinha. E realmente o ensino básico, e nem tão básico assim, acaba sendo muito amarrado, porque é o reflexo de um modelo mental muito adequado ao que é uma fase que, digamos aqui, para nosso entendimento comum, de revolução industrial, né? E a gente, não por menos, tem esses ecos tão profundos ainda hoje, como você bem observa. O que eu venho acompanhando então, sua agonia também é a minha, e eu acho que vai perdurar durante um bom tempo. Mas o que a gente observa, que eu acho muito legal, é uma ressignificação dessa inteligência visual. Tem inclusive um livro com esse nome, eu não vou me lembrar agora do nome da autora, mas é uma advogada que sempre foi apaixonada por artes visuais, então ela tinha esses 2 cursos em formação, e por uma circunstância da vida dela, ela acabou trabalhando como curadora da Frick Collection em Nova York. E ela ligou para a delegacia de polícia e falou: olha, eu tenho um curso aqui de análise de composição, de observação visual, que eu gostaria de oferecer aos seus funcionários, aos policiais, porque muitas vezes hoje a gente passa batido por circunstâncias que, na verdade, pelos detalhes, nos fariam prever grandes problemas, né? E, para surpresa dela, o delegado topou. E depois disso ela começou a fazer esse curso para a faculdade de medicina, para tentar resgatar alguma coisa mais Sherlock Holmes. E ela conta, inclusive, que o Conan Doyle foi inspirado, segundo ela, porque ele fazia medicina, e o professor dele, que era muito inspirado, fazia os pacientes desconhecidos deles entrarem, falando assim: essa pessoa está mancando, o que ela tem? Daí eu falava assim: ela tem um problema na tíbia, ela tem um problema não sei o quê. E daí eu falava assim: olha o sapato, tem pé chato, né? Então, deu origem ao 007, ao Sherlock Holmes. E daí, por conta disso, ela vai mostrando como nós, no dia a dia, podemos praticar isso, né? E quando a gente faz um paralelismo com o que hoje o próprio Byung-Chul Han, esse coreano, fala também num outro livro chamado O Aroma do Tempo, ele diz que a gente tem que passar da ação para a contemplação. Inclusive porque, se a gente não se der esse momento da contemplação, a gente não consegue decantar no cérebro as informações. E isso foi confirmado num estudo, inclusive, que fizeram na Escandinávia, com um grupo de psiquiatras, em que eles reúnem depressivos, via de regra desempregados, então é uma espiral muito negativa, para passarem por períodos de 10 semanas, durante as quais, de 2 a 3 vezes por semana, eles têm atividades artísticas em conjunto. Então, tanto pela questão da conexão social, quanto pela própria arte, ao final desse período eles fazem análise da dopamina das pessoas e percebem como ela foi elevada. E fazem as contas, e dizem o tempo que o curso custa tanto, vai para a política pública. Mas se a gente considerar o custo do absenteísmo, do tratamento, da consulta médica, do remédio, etc., ele é mais barato para a sociedade do que deixar essa pessoa ficar deprimida. E se a gente vai para Montreal, a Associação dos Médicos Francófonos e o Museu de Belas Artes fizeram uma parceria, começou em outubro do ano passado, em que parte do tratamento dos depressivos é um voucher para que eles vão ao Museu de Belas Artes contemplar obras de arte. Porque a gente vai tirar foto e posta no Insta e não vi ainda, mas não. Eu falo assim, mas e aí? Quando a gente se permite fazer isso, a gente vai, né, decantando esse ócio criativo, desde Plínio Velho, né? Como é que a gente consegue? E eu acho que essa é uma questão, né? Como é que a gente vai treinando o olhar de novo? Porque a gente vai sempre de lancha, e agora a gente precisa começar a ir mais de veleiro, para ver as montanhas e tal, né? Então, realmente é um desafio grande, né? É isso mesmo. Mas é um processo, né? E a gente, o tempo todo, tem que ficar se supervisionando para não cair nessa armadilha, né? Porque no dia a dia... E o ser humano é, por história, uma pessoa mais acomodada, né? Até porque se a gente não arrisca, a gente não tem risco de vida. E daí a gente vai se embotando. Então é um exercício contínuo, mas é fascinante, né? É muito gostoso. Agradecemos a palestra da professora Ana Carolina Ferreira, Ana Carla, e ontem à noite nós tivemos uma palestra, e agora de manhã eu estava pensando sobre manhãs poderosas, e essa foi uma manhã poderosa para nós. Muito obrigada por essa manhã poderosa, que vocês todos possam ter aproveitado essa manhã poderosa e tenham um bom dia. Muito obrigada. Você ilumina.